Sejam muito bem-vindos ao Talk It Up Central Park. Vocês pediram e finalmente chegou a versão gratuita, aberta e feita para todos os públicos desse nosso encontro especial. Talk It Up Central Park é um encontro semanal que vai te ajudar com o inglês de forma leve e real e ainda te dar um gostinho das nossas modalidades completas. E se você está chegando agora e não conhece o projeto, fica tranquilo. Nessa primeira aula eu vou te explicar tudo direitinho. O que você pode esperar, como participar, como interagir com a gente e vai rolar também o formulário com as atividades da aula e um espaço para você deixar seu feedback. Porque aqui no Talk It Up Central Park a gente constrói sua jornada juntos, com diálogo, com leveza e muita intenção. Antes da gente começar a nossa primeira atividade, deixa eu te explicar rapidinho como funciona o formulário que acompanha essa aula gratuita do Talk It Up Central Park, porque ele vai ser seu parceiro do começo ao fim. Então vamos lá, você encontra o formulário na descrição do vídeo ou no QR Code na tela. E enquanto a gente espera mais gente entrar na sala e eu explico qual é a função, que tal ir preenchendo a primeira parte do formulário, que é só para contar um pouquinho sobre você. Essa parte me ajuda a conhecer quem está aqui com a gente e torna esse espaço mais humano, mais real, do jeitinho que a gente gosta no Talk It Up Central Park. Cada parte da aula tem um espaço correspondente no formulário, onde você pode registrar suas respostas, suas reflexões, fazer anotações importantes, mandar dúvidas ou comentários que surgirem ao longo do caminho. A minha dica é a seguinte: vai preenchendo o formulário conforme a aula avança, mas só clique em enviar no final, quando eu tiver passado todas as atividades. Assim, eu consigo ler tudo com contexto e te responder com atenção mais tarde. No final do formulário, você também vai encontrar um espaço para deixar seu feedback sobre a aula. Ele é super importante para a gente continuar evoluindo esse projeto com a sua cara. Então já deixa o formulário aberto aí, vai preenchendo com calma e bora viver essa jornada juntos. Agora sim, talk it up, baby! Agora sim, vamos começar a primeira parte da nossa aula, Vocabulary. Esse é o momento que você ganha as primeiras pistas sobre o tema de hoje. Tudo que você precisa fazer é olhar as imagens e tentar repetir as palavras depois de mim. Não precisa ser perfeito, não. Faz do seu jeito, no seu tempo, pausa o vídeo se quiser e depois começa a parte mais divertida. A gente vai usar essas palavras numa conversa, tentando falar ao máximo de inglês possível, tanto no form quanto no próximo bloco, mas sempre com contexto, aos poucos, uma parte de cada vez. Então vamos juntos? Airport, baggage, baggage claim area, check-in area, vacation, sightseeing. Airport, baggage, baggage claim area, check-in area, vacation and sightseeing. E já tem uma atividade de vocabulary lá no form para vocês. Mas agora é hora de deixar a brincadeira ainda mais divertida. Eu vou trazer aqui um convidado especial para participar com a gente. A proposta é simples e deliciosa. Vamos responder algumas perguntas em inglês, mas sempre baseando nossas respostas, nossas experiências de vida. É claro, você também está super bem-vindo para participar. Pode escrever aqui no chat ao vivo ou, se preferir, contar sua história no formulário que já está disponível na descrição. Lá está tudo explicadinho, direitinho, o que você precisa fazer, e lá eu tenho a chance de te dar mais atenção também. Porque aqui no Talk It Up Central Park todo mundo tem voz, e cada história é uma chance de praticar com verdade. Agora vamos lá. As perguntas que eu vou pedir para esse convidado responder são bem simples. What's your funniest trip story and what's the best way to travel? By plane, car or bus? Então eu quero saber qual que é a história de viagem dele mais divertida e qual é a melhor forma de viajar na opinião dele, de carro, de ônibus, de avião. Então, trouxemos nosso convidado especial, Jorge Luiz Ferreira Dias, também conhecido como meu pai, e ele vai contar um pouquinho da história dele com as perguntas que a gente preparou no último quadro, que são What's your funniest trip story? And what's the best way to travel by plane, car or bus? Então, Jorge, se apresenta um pouquinho, né? Ou pai, se apresenta um pouquinho aí e fala um pouquinho pra gente. Oh, thank you. My name is Jorge Luiz. I'm Brazilian. My English is not so good. I'm lost. Essa é a minha filha que está me pedindo um depoimento aqui. Eu já assisti aula, já fui aluno dela. Inclusive no Frei Mandela, se me corrija se eu estiver errado. Sim, Frei Mandela. Foi uma primeira experiência assim, muito legal. Espero que quem esteja assistindo o vídeo aqui possa aproveitar muito. Ela, não é porque minha filha não, mas é porque ela saca muito, fala muito e tem muita criatividade para você que está saindo do zero aí, quer sair do zero entrando no inglês aí, já fiz meu merchan. What can I do for you?
Well, now you can tell your story. Eu quero escutar de você a sua história mais engraçada de viagens, porque o nosso tema da aula de hoje é sobre viagens. Então, eu queria que você... Eu sei que você tem uma história muito legal que envolve inglês, e envolve viajar, e envolve confusão no baggage claim area, né? Com bagagens também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas sentirem como é real a necessidade do inglês e como pode ser engraçado, mas também, né, meio tenso viver essa realidade, né, na pele, assim. Então, por favor, o show é seu, o microfone é seu. Isso. Parabéns, eu vou voltar no tempo, uns 40 anos atrás não existia internet, né? Claro, ainda existia Notberry Farm, de Groenlândia, e eu fui, primeira vez de garoto, eu fui para a Califórnia, eu fui lá no tempo de Bill Gates, Steve Jobs, eles estavam a primeira onda, né, da microinformática, e eu fui para lá. E só que eu trabalhava numa empresa de confecção, só para vocês terem noção aí, para quem é de tecnologia, eu sou jovem, né? Ela é jovem, né? Eu sou um jovem há mais tempo. Então, você imagina quanto tempo eu vou falar aqui, você nem sabe. Eu só não peguei computador, a válvula. Mas eu peguei tempo de IBM, né? E por que eu estou abrindo esse papo de inglês de máquina, computador? Porque naquele tempo não existia nem faculdade de computação, como tem hoje TI, eu sei que você é formado em tecnologia, ciência da computação, pós-graduação. As ramificações, né? E naquele tempo, não. A única informação que chegava para a gente era a revista, que se conseguia através de alguém que ia nos Estados Unidos e trazia, assinava lá uma revista e trazia e comprava. E era assim. E era assim há 40 anos atrás. Em poucos, eu também não vou falar tantos anos assim, para não revelar a minha idade, que até eu sou novinho, né? Sou jovem há mais tempo. Mas então a dificuldade era... a primeira vez eu fui passar 15 dias. Ainda bem que meu chefe não deve escutar essa gravação, aquele chefe de 40 e tantos anos atrás, que eu adoro ele. E nós fomos 15 dias e eu passei 2 dias trabalhando e 13 dias no Notberry Farm, de Groenlândia. Só que eu fui com meu amigo, que virou meu amigo, meu gerente, e ele que falava inglês. Beleza, no problem. I'm Brazilian, my English is not so good. I'm lost. Era a única palavra, a única frase que ele me ensinou. Mas como eu tinha ele a tiracolo mole. Aí eu fui com ele, fomos lá andar nas freeways, ele tinha carteira de motorista que tinha chance de poder dirigir naquelas highways. Você vê que meu inglês é muito bom, minha pronúncia, né? Mas e não é igual ao Brasil, eu não sei agora, 40 anos atrás, agora não sei, né? Mas o carro não passava de uma linha para outra, não. Só é um maluco que passa a fazer isso numa highway com 4, 5 pistas. Você vê como é que eu de carona, numa boa, né? Então a gente alugou um carro, mas tudo ele falando inglês, ficamos no meio desse trajeto, ficamos em motéis. Motel lá eu acho que é motel que se chama lá, que você conhece a cultura americana. Não, a gente tem pela cultura, a gente tem um nome diferente, assim, no Brasil tem atenção diferente, mas sim, it's a motel or it's a hostel, pode ser qualquer um deles. Você só chega lá com o carro, pum, dá a chave, pum, dormir, vamos sair com o carro, e o nosso objetivo era andar pela Califórnia para saber o que estava acontecendo nessa terceira onda que Bill Gates e Steve Jobs estavam revolucionando com linguagem do Apple II. Para vocês que têm um Apple aí, Apple II, cara. Você assistia, eu trouxe 10 Apples para informatizar uma indústria de confecção. Eu colocava o Apple, era só o teclado. Você botava uma televisão na tua frente que não foi feito para ver dessa distância, né? Não tinha nem a Siri ainda. Volta, né? É jovem, cara. Jovem mais tempo. E aí, o que aconteceu? Beleza, show de bola. Aí nós chegamos, nós compramos o equipamento, eu tinha conhecimento técnico, ele também, mas ele que falava inglês, então eu perguntava para ele, ele perguntava para o cara. Beleza. Voltamos, trouxemos 2, 3 Apples, foi uma aventura fantástica, uma primeira viagem internacional minha, como imagina eu com 20 e poucos anos,
uma primeira viagem internacional. Detalhe, não tinha celular naquele tempo, só para localizar vocês aí, tá? Não tinha. Então, você tinha que buscar, ou você falava inglês, ou você ia com alguém que fala inglês, né? Bonito. E é o curioso nessa etapa, a primeira fase, foi quando você está, não com um iPhone ou um celular na mão, você está com um cara que fala inglês, ao vivo e a cores, daí é mole. Aí nós fomos no Dinelândia e, cara, aí de vez em quando você escuta assim, alguém brasileiro falando português, e aí você se anima e até, I'm Brazilian mind, not so good. Ai, e só aí também, se falou alguma coisa, tu ficou calado e deixa o cara falar. E foi assim a nossa aventura de 13 dias, viajando, conheci Universal Studios, Star Wars, nossa, viajei muito, trabalhei 2 dias e viajando 13. Mas esses 2 dias foi suficiente, muito suficiente. E nós voltamos para o Brasil. Beleza. E quando a gente voltou, a gente começou a informatizar, preparar para a informatização, e aí, legal. O que você tinha lá? Nada. Você só tinha as 2, 3 revistas. Não existia internet, gente, não existia internet. Como é que faz isso? Como é que é aquilo? Não, meu amigo. Então Não tem você. GPT, não. Não tem GPT, Não tem GPT. Jorginho perdido no tempo, e esse era o cenário. Ok, preparamos 3 meses para preparar o primeiro sistema lá de pedir atendimento de pedido para confecção. No dia que foi estrear, o sistema pifou o Winchester. O Winchester, vocês têm Winchester de quantos gigas aí, você que da tecnologia? Sei lá, 1 tera, sei lá o quê, né? Naquele tempo era 5 gigas, já era um troço absurdo do espaço, né? Você fazia backup desse Winchester em videocassete, só para você ter ideia, a era tecnológica, né? A terceira onda. Ok, beleza. O gerente era também primo do dono da confecção, ele foi para uma área de marketing e vendas, né? E aí eu fiquei como gerente de sistemas. Ok, beleza, enfim. E aí, aí 6 meses depois, informatizamos um pedaço disso, o antigo gerente primo dele foi para outro lugar, saiu da empresa, e eu fiquei como gerente. E aí, no dia do faturamento, que a gente ia fazer faturamento, o Winchester pifou, e aí eu esperei o chefe, o dono da confecção, chegar lá na piscina da empresa. Esse chefe, Winchester, foi para o espaço. Ele chegando de carro. Beleza. Levou nem um cafezinho para amenizar, já chegou logo no Chester Pifou. Ele chegou de carro, na indústria, né? Ele chegou de carro, esperei ele na piscina, a piscina na frente do escritório dele, disse, chefe, pifou Winchester. Disse, eu vou acabar de chegar aqui, depois eu te chamo lá. Beleza. Você imaginava o que estava acontecendo? Cara, o que vai acontecer, né? Ele chega, Jorge, vem aqui. Esse foi lá. Me conta aí, cara. Ia botar para funcionar e pim, foi embora. Ele falou com a secretária do lado, compra passagem para Nova York do Jorge para hoje. 11 horas da noite, sei lá que horas que era. Que era um chefe assim. Jorge, beleza? Eu ia falar para ele que eu não falo inglês. Eu ia falar para ele que já fui aos Estados Unidos, fui com um primo dele que era o gerente antigo. Eu não ia falar isso com 20 e poucos anos, com uma carreira pela frente. Né? Eu falo até mandarim, se precisar. Então, beleza. A única coisa é que já estava legal, porque já tinha passaporte, então era só pum, já estava passagem na Paris. Isso foi de manhã, logo cedo de manhã, já estava passagem lá comprada já no meio-dia, já estava passagem tudo. Beleza. Que hora que eu vou? Sei lá, vai ser daqui 11 horas. Beleza. Aeroporto Internacional. Cara, eu cheguei 2 horas antes. E aí, vê bem, eu não estava mais com o cara que falava inglês. O que o Jorginho Maravilha fez? Vou comprar um livro de bolso de inglês. Aquele livro que não sei se vocês conhecem, né? Mas era o meu celular de hoje, minha internet de hoje, né? Quando você chegar no aeroporto, aí tu vai lá no aeroporto, fala isso, pegar um táxi, fala aquilo. Não sei o que, tá bom, vamos embora. Jovem, né? Eu sou jovem há mais tempo, mas jovem naquele tempo, tem medo de nada. Vai dar tudo certo. A vida é bela, vai dar tudo certo. Aí preparei a mala, pá. Cheguei 2 horas antes 2 ou 3 horas antes, fui lá
no stand lá onde faz o check-in lá. Já passei minhas malas todas. Eu depois vou falar tudo em inglês, eu só estou dando um alô para vocês se acostumarem com o inglês que vem por aí. E aí, o cara... Aí sim, aí eu fui descer, depois que eu fiz o check-in, eu entreguei as malas, botei a mala, fui descer, e o voo era 11 horas. Aí eu estou crente que... estou indo na rodoviária, se o cara vou chegar lá 15 para as 11, o cara está me esperando na porta lá, que isso. Tinha que estar meia hora ou 40 minutos antes. Quando eu cheguei lá, a minha mala já tinha sido embarcada, e aí eu chego, vejo a recepção lá de duas pessoas lá, homem e mulher, e eu todo feliz. Olha aí, minha passagem aqui. Ih, essa porta do avião já fechou, meu amigo. Mas o que isso quer dizer? Cara, já fechou, você não tem mais como ir. Não faz isso, meu amigo. De jeito nenhum. A minha mala, eu ia para o aeroporto de Kennedy, e a minha mala foi no aeroporto de Cristo. Cara, é a primeira vez que estou indo sozinho nos Estados Unidos. Pô, cara, o cara vai me mandar embora, eu perdi o avião aqui, não pode. Aí ele chegou, não, eu vou te botar no outro avião daqui a 1 hora, daqui a meia hora, mas ele vai para o LaGuardia. Não sei lá onde. Cara, eu vou, não sei nem onde é. É como se o carioca chega aqui, ele diz assim, ó, você vai ficar no internacional, você vai no teu voo no internacional, mas agora tu vai ter que ir no Galeão, tu vai ter que ir lá na Baía de Guanabara, esqueci até o nome lá no aeroporto aqui tem um Galeão que é o internacional, eu esqueci agora, da Baía de Guanabara ali, que agora eu perdi o nome aqui, para você ver quanto tempo eu não vou de avião. Bom, resultado, e eu não sabia a distância. Até aí eu não tinha nem me conectado ainda, cara. Eu vou chegar num lugar que eu não conheço, eu vou chegar, vou encontrar uma alfândega na minha cara, mas eu não tenho nem ideia, só isso que eu estou contando, porque já aconteceu depois. Resultado, vou encurtar aqui. Eu cheguei no LaGuardia, Santos Dumont, lembrei aqui. Eu cheguei no Santos Dumont, só que a minha bagagem foi lá para o aeroporto internacional, lá na Ilha do Governador. É como se fosse, né? Você está tentando fazer analogia. Só dando eu não sabia se a distância, né? Eu estou falando agora, mas eu não sabia qual era a distância. A noção da distância dos aeroportos. Se eu tinha que pegar um voo, se eu tinha que ir de táxi, se eu podia ir a pé, não tinha nem ideia. E eu disse, como é que eu faço agora com um livrinho de bolso? E aí, cara, você tem que se virar nos 30. E aí eu fui naquele tempo, para quem não conhece, está nos assistindo, existia a Varig, uma empresa brasileira, nossa senhora. Aí eu fui lá não, vou lá, o pessoal fala português. E aí eu expliquei, né, o que aconteceu, ela mandou eu ir para um determinado local lá embaixo no aeroporto e pegar. E aí eu aproveitei e perguntei, tá, e é distante, não é distante? E ela disse, não, mais ou menos. Aí é por isso que eu, mais ou menos, tipo Internacional, Ilha do Governador e Santos Dumont, ali na Baía de Guanabara. Ali. Bom, resultado, aí fui. E aí eu fui também perguntar, e aí meu inglês, né, eu tive que falar com meu inglês fluente, né, meu inglês, sabe que eu falo inglês muito bem, né? Então eu disse, I'm Brazilian, not so good, I lost, I nem sei como é que fala inglês, eu perdi minha bagagem, me aluguei, sei lá como é que é o nome. E aí, baggage. My baggage. E aí eu também fui lá numa agência e a pessoa me acompanhou e aí me explicou. Aí eu entrei, peguei a mala e fui para Nova York. Peguei a instrução e aí fui para a LaGuardia de táxi e voltei e fiz esse trajeto todo. Então foi uma aventura onde eu precisei do inglês, né? E claro, o que eu tinha era um livro de bolso. E aí você pensa que sair desse sufoco, beleza, o brasileiro se vira. Tanto é, porque os empresários, os caras que estão lá, americano, europeu, quando vêm para o Brasil, eles saem lá como gerente e vêm aqui ser vice-presidente aqui no Brasil, porque tem que ter jeito, né? Para se virar nos 30, como é o povo brasileiro e o sul-americano. Eu me virei. E aí, ok, passei dessa coisa, eu cheguei, mas aí me instalei no hotel, tá bonito, era a Rua dos Brasileiros, próximo à Rua dos Brasileiros, que eu sabia que tinha um feijãozinho lá, nossa. Então, fiquei logo próximo à Rua dos Brasileiros. Passar sufoco tem limite, Era na Forest Sixth Street, não me lembro agora,
Mas na rua 46, e eu fiquei 2 ruas antes. E aí eu tinha que. Aí quando eu cheguei na recepção desse hotelzinho, não, hotel, não é um 5 estrelas, deve ter umas 3 estrelas, né? Mas era onde a lógica que eu pegar esses Apples da vida lá com o americano, e graça, o americano falava inglês, né? Português. Então ele arranhava, então ficou fácil eu pegar o computador na primeira viagem. Mas nessa não, eu tive que ir em outro lugar para dizer que a máquina estava pifada, e porque explicou como é que aconteceu. Aí eu, muito sabiamente, brasileiro, não fica perdido, no hotel eu vi na recepção que tinha um brasileiro lá com uma loja do lado. Aí eu cheguei, entrei lá, disse, cara, eu vou ter que ir nesse lugar, você sabe onde é? Falando em inglês, não, em português, claro, o cara era brasileiro. Você sabe onde é? Ah, sei, ali na Quinta Avenida, você pega um táxi aqui e vai para lá. Isso é um brasileiro que fala inglês demais, hein? E aí sim, beleza, beleza, só vou te pedir um favor, tá? Eu vou chegar lá, eu vou me dar seu telefone, que eu vou pedir para você, eu vou falar no telefone para você falar com o cara, eu vou te falar em português e tu fala com ele em inglês, o que eu quero. Para Fechado? tradução Fechado. simultânea. Você se vira. Isso tudo porque eu não falava inglês, né? E numa época que não tinha essa facilidade de hoje, de celular, de... Alexa, vem cá, me diz aí como é que eu falo. Não tem isso, né? A Alexa está me respondendo aqui, ó. Não, A minha está respondendo aqui também, ficou azulzinha. Então, o que acontece? Então, ok, está fechado, aí eu peguei um táxi. Meu amigo, eu peguei um Black Power, que é a única coisa que eu posso imaginar. Eu já tinha visto um livrinho de bolso, mas eu não atentei para o detalhe. Não sei agora, mas há 40 e tantos anos atrás, você tem que ter a gorjeta certa para o cara do táxi. Né? Você não pode, deu $49, toma 50. Putz, eu fiz mais ou menos um troço desse. Né? Não sei se quanto era. Será $4, 40, não me lembro agora. Eu tinha que ter dado uns 30% ou 20%, não me lembro. Né? E aí eu cheguei, deu uns R$ 4,99, no taxímetro, toma $5. Meu amigo, quando eu coloquei ali não, é um táxi, não sei os táxis agora, mas você bota ali o táxi, bota o dinheiro ali no táxi, dólares, cents, né? O cara pegou. Eu não sei, ainda bem que eu não falo inglês, porque se eu falasse inglês, entendesse o que ele estava falando, ele já tinha me chutado, ele já tinha me xingado até a quinta geração. Porque está pensando o quê? Black Power, ele está pensando o quê? Ele se sentiu ofendido. Você viu que eu era estrangeiro. Rezou para Deus e foi embora. Na volta, eu não voltei mais de táxi. Eu corri a Quinta Avenida toda a pé até chegar na 42 Street. Só para passar pelo problema de novo. Então, finalizando, para não tomar muito tempo, eu vivi exatamente essa experiência. Então, além de não ter os livros, né? E aí só sobrou o quê? A comida. O que eu vou comer? Não, estou na rua na Rua dos Brasileiros. Vou comer uma feijoada, pelo amor de Deus. Tá bom, mas não vai ser hoje. A gente está chegando à noite, e eu passei uma semana lá, sozinho. Meu prato era pizza. O meu almoço era pizza. Meu jantar era pizza, porque eu não sabia pedir. Eu não sabia pedir. Então, a pizza, eu não sei agora, mas naquele tempo era um patolão de pizza. Você já ficava barata. As porções são muito maiores, né? Eu estou falando isso porque a cultura importa muito. E você sempre debateu disso, né? Você vê o americano, pelo menos em Nova York, ele, basicamente, ele lancha na hora do almoço. Ele não tem nem tempo ali, pelo menos foi o que eu observei. Ele deve ter as primeiras refeições que devem ser fortes. Né? Breakfast normalmente é a refeição mais importante do dia, né? O café da manhã normalmente é mais importante do dia. A gente tem uma cultura mais de almoço, né? Mas nos Estados Unidos é mais o café da manhã. E eu passei isso. Café da manhã, também não sabia pedir, eram uns ovinhos ali, eggs e esse troço todo, que eu via lá no... Peça isso no hotel, peça isso. E na hora de ligar para o Brasil? Como é que você faz um collect call? Chamada a cobrar, para quem não fala inglês aí, tá? Cara, foi uma loucura. Aí eu collect call from... Meu Deus do céu, foi uma loucura. Depois de 10, quase uma hora, eu consegui falar com alguém. Mas, por último, não menos importante, eu fui um dia, só para aliviar,
a parte da comida, que eu não sabia pedir, né? Como é que você pedir? Vou lá no 46, vou lá na Rua dos Brasileiros, lá tem um restaurante brasileiro lá. Cara, nem comia feijoada, porque era cara pra caramba, muito cara, né? E eu ia pedir o quê, né? Não senti firmeza ali. E eram os portugueses fazendo feijoada, enfim. Então, o que eu posso dizer para você, acho que é o primeiro tema, né, que você abordou, né, de a viagem. Cara, é muito doideira, é muita doideira. Se eu tiver... E olha, essa foi a minha primeira. Eu ainda tive 6, 7 viagens sozinho. Mas aí tu vai pegando macete, né? Tu vai tentando pagar menos mico, mas faz uma falta muito grande. Faz uma falta, ainda mais hoje, né? Hoje, porque a gente, pelo menos nós que trabalhamos em tecnologia, está tudo aí na internet. Na pior das hipóteses, está em inglês. Você chega, manda traduzir. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Quando você tem que bater um papo, tirar uma dúvida. Então, eu, por exemplo, tenho inglês técnico. Né? Então, inglês técnico, cara, o livro, eu posso ver, vou entender 70%, 80%. Agora não bota para falar, não. Bota para ouvir, até me acostumei a ouvir. Eu entendo 70%, 80% de inglês. E posso dizer para vocês que estão aí, que estão partindo do zero, e jovem também, eu já sou jovem há mais tempo reforçando, cara, dá para começar cedo, você chegar a ler livro. Isso eu até aprendi com uma professora que você fala aí, que é a minha filha, cara, procura ver filme. Nós colocamos ela com 6, 7 anos no inglês, né? E a mãe dela colocou ela para ver filmes da Disney. Cara, pelo amor de Deus. E hoje ela só assiste filmes em inglês e mesmo falando inglês fluente, né? Então, eu diria que isso é muito importante, porque na minha parte técnica, o que valeu foi porque eu lia muito inglês técnico. E como na minha linguagem de programação antigamente era tudo verbo em inglês, né? E continua sendo, né? Então, os verbos já write, read, e aí você já começa a se... Mas no papo mesmo, na hora que você tem que tirar uma dúvida, na hora que você tem que reclamar, na hora que você tem que... Aí você tem que entender, né, para finalizar esse bloco, você tem que entender a cultura. Uma coisa é você estar em Nova York, onde tem muita gente lá, saca? Ainda fui ao outro recente, quando existia ainda, fui ao maior lá, esqueci, em Empire State. Cara, eu trabalhei, como falo, né? Eu fiquei uma semana, 2 semanas, e, cara, mas aproveitei lá. Mas é um povo diferente lá da parte da Califórnia, que é mais turista. Vamos lá, vamos ver Universal Studios. Em Nova York ainda tem a piada de que em Nova York as pessoas são mais mal educadas. Não que isso seja realidade, né, ou não, mas existe uma piada. Inclusive, tinha um restaurante lá que eu soube, na época que eu estudava inglês ainda, eu soube que o restaurante era culturalmente categórico, assim, para poder te tratar mal. Então, ele te tratava mal porque em Nova York as pessoas, pelo ritmo apressado de vida, por estar sempre trabalhando, estar sempre fazendo as coisas, eles são mais ríspidos, né? Tanto que você teve a situação com o táxi ali, né? Então, você tem toda essa cultura, subcultura dentro do país, de uma forma geral, né? É verdade, eu senti isso na pele. E a única coisa que eu posso dizer nessas 10 idas aos Estados Unidos aí, a trabalho, o resto eu fui a bunda lelê mesmo, fui com amigos, lá, vamos também em cima de tecnologia, mas buscar coisa nova, mas nova, modem de 1.200 velocidade, nossa senhora, hein? Coisa nova, naquele tempo era. Mas o que eu posso falar para vocês que é importante o inglês para você, principalmente na área técnica, né? Para quem está na área técnica aí, cara, pelo amor de Deus, vá no inglês, porque tem muita coisa que que eu te falo, nós falamos que é da cultura e do estilo, né? Porque uma coisa é você ouvir o cara fazer uma palestra, outra coisa é a mesma coisa você ler um livro desse cara, é totalmente diferente, do mesmo assunto, do mesmo tema. Uma coisa é ao vivo e a cor, outra coisa é escrita. Muita coisa vai ser perdida, não vai ter contexto. Enfim, então, eu diria que, num contexto geral, ok, você sabe ler inglês, sabe? Então, eu diria que o mais importante o que me deixou mais feliz lá, mesmo não sabendo falar inglês, é que eu vi os anúncios em inglês. Então, eu sinto falta, são 2 coisas que eu sinto falta nessas viagens. E eu só vejo isso quando aparece o futebol americano
universitário que aparece lá nos anúncios, dependendo do horário, você ainda aparece aqueles anúncios, nossa, que loucura, aqueles tamanhos de pizza e essas coisas todas americanas, né? E são anúncios inteligentes, né? São normalmente É, anúncios muito sarcásticos. exatamente. Então, isso eu sinto muita falta. E a única coisa que eu não vi nos Estados Unidos, eu estava doido para ver. Em Nova York, tive chance de ver, não consegui ver, neve. E aí eu só consegui ver neve lá nos Alpes Suíços, na lua de mel com sua mãe, que aí sim, nós passamos 30 dias na Europa, e aí eu vi tudo que podia ver de... Patamar é alto aqui, patamar é alto. É. E aí, quer dizer, aí você diz assim, cara, mas e aí? E o inglês? Cara, se eu tenho inglês também na Europa, também a gente tinha a sorte que a gente também, só para contextualizar a linguagem, nós fizemos essa viagem de 30 dias na Europa, de 11 países. A sorte que nós fomos pela Espanha, então era o portunhol, né? Era espanhol, e aí o espanhol entende muito mais a gente, porque a gente entende espanhol, mas é difícil até entender a gente, né? Porque a gente fala muito rápido, sei lá. Mas é isso que eu quis falar dessa história. A outra, não sei qual é que era a outra, não me São recordo. 2 pontos que eu quero abordar aí sobre tudo que você falou. Um é a forma que você falou. Eu entendo na leitura 70% ali, ou quando eu estou escutando, né? Isso é muito interessante, porque você entende o técnico, ou seja, a sua realidade. Você está buscando a sua área de trabalho, então você está inserido naquela realidade, então você consegue entender aquilo ali escrito, né? E muito provavelmente a grande diferença que você leva quando você lê um livro e assiste uma palestra é que o livro você tem tempo para traduzir na cabeça. E a palestra você não tem esse tempo. Então, assim, a importância também de você começar a pensar em inglês, e o que é pensar em inglês? É exatamente pensar com a cultura, né? E a outra parte que isso me lembrou também da tal da tradução simultânea, é que você não contou a parte divertida da viagem, que você foi pego no flagra com o telefone, pedindo para o brasileiro falar para você. Você não contou a parte mais importante da piada. Foi muito bom. Ainda bem que você é minha filha, eu já contei isso para você. Estou contando para o teu Treinada, público. tô treinada. Na realidade, o clímax da história foi o seguinte: esse meu chefe era o dono da fábrica de confecção, e ele passava, a gente combinou nessa viagem, ele passava para a Europa, ficava lá uma semana e depois me encontrava lá em Nova York. Então, foi a minha primeira viagem, foi assim. Eu fui para Nova York e ele foi para a Europa e me encontrava depois na volta, uma semana depois. E aí ele sabia onde que eu estava, para onde que eu ia, e tirar dúvida. E lá a recepção era em frente ao elevador. Então, eu estava de costas para o elevador. E eu estou lá no telefone, lá falando, e aí, tem condição de comprar isso aqui? Como é que é isso aqui? E aí, a pergunta é ele aqui. Depois de meia hora batendo papo nessa... Passando o telefone rapidinho. Você estava passando o telefone para o atendente, pedia para o cara lá da loja, que você nunca viu na vida, né? Traduzir. E não era celular que você bota aqui viva a voz, não, tá? Você tinha que botar na orelha a voz. Ele bota lá, passa para ele. E aí eu estou meia hora depois que eu fechei. Entendeu? Então, quanto tempo? 2 dias, tá legal. Quando eu terminei, obrigado, valeu, thank you. Aí, quando eu vi, quem está lá? Meu chefe. Esse Jorge! Desculpa, você é foda, Jorge. Você não fala inglês nem nada e vê assim mesmo, cara. Você queria que eu fizesse o quê? Por isso que eu gosto de você, Jorge. E aí foi. E eu tive mais 7, 8 viagens para trazer hoje. Então, essa foi esse primeiro bloco aí. O outro, eu deixo para você perguntar aí se você quiser mais alguma coisa. Mas é o clima da história. Eu pedi para você vir aqui, né? Te convidei para você vir aqui contar essa história, porque ela tem os dois lados da moeda. De um lado, o quanto é muito importante você saber o inglês para poder se virar, e do outro, a realidade de que todo ser humano consegue se virar. Então, assim, mesmo não tendo. Então, assim, a ideia é, a partir da dificuldade que você teve, né? Você achou uma saída, mas teria sido um pouco mais tranquila toda essa passagem se talvez você tivesse, né, mínimo tido essa oportunidade, talvez, de ter um inglês que seja tão mais focado com a cultura que você está trabalhando, porque você tinha o técnico também. Né? Eu quero até fazer uma parte para você. Não bastava só o técnico, era a conversação que era o problema. Né? Esse é um detalhe que me faltava. Não adianta eu estar também com o manual ali, o livrinho de bolso. Tá, saiu daquela conversa ali, o que eu faço? Então, se eu tivesse um mínimo de conversação, também, talvez,
me ajudasse bastante também, com certeza. Porque uma conversa é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes a pessoa vai inventar ali na hora alguma coisa, né? A minha própria experiência no trabalho, né? Que a gente tem postpone, que é adiar alguma coisa, e eu estava conversando com um indiano, do nada ele escreveu prepone. Ele inventou que se postpone é adiar, né? O prepone seria adiantar. Então, assim, cara, a inglês não é a língua nativa dele, mas ele se sentiu no direito porque ele entende a cultura, entendeu a função da palavra e criei. Então, você ainda tem essas coisas assim, porque você... Estados Unidos, a gente tem uma imagem errônea, né, de que, não, a gente tem aquele pessoal que é lourinho, de olho azul, e é só americano, nasceu, cresceu, vai falar inglês exatamente do mesmo jeito que a gente sempre escuta, mas não é um grande mix, você vê várias culturas ali dentro, você vê várias pessoas que vieram de vários países, né, não é à toa que você tem o inglês indiano, o inglês americano, o inglês japonês, o inglês brasileiro, porque você acaba trazendo aquilo, quando você traz aquilo para sua realidade de uma forma tão grande, que você começa a criar, né? A língua se torna um pouco sua também. Então, a conversação ela é importante para isso, porque não para você imitar e ser um 007 ali, né, para passar de espião, é para você conseguir se comunicar. Né? Nesse momento, não é nem sobre gramática, não é sobre frases prontas, é sobre a sua necessidade de comunicação para sobrevivência. Não é? All right. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer muito, né, a sua presença, você disponibilizar um tempo para poder... eu sei que vai custar muito caro, né? O reloginho aqui, vocês não sabem o quanto dinheiro eu estou gastando para trazer, né, Jorge Luiz aqui para fazer essa entrevista. Então, assim, dê muito valor a isso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua história, parabéns pela sua história. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, esse é o final. Eu gostaria, minhas conclusões finais seriam o seguinte, olha, cara, primeiro, como ser humano, eu acho que o inglês ele é fundamental, e não é só saber falar fluentemente, não. Isso aí, me corrija se eu estiver errado, mas, cara, não é todo mundo que tem a segunda linguagem, o segundo idioma, pode ser inteligente, pode até... Não consegue, só alguns privilegiados que tem aquele inglês fluente. Mas basta, pelo menos, você ter aquele inglês de conversação, de você não ficar... Eu já vi um americano aqui que estava 3 anos aqui, vindo com o pessoal da Petrobras ali, Burton, como é que é o nome? Halliburton. O cara estava... ele passou 3 meses, 4 meses, já estava... Você não conseguia entender como é que ele fez isso. 4 meses aqui, ele já estava falando um português fluente, nunca aprendeu. Então, tem gente que já tem esse dom. E como não sou eu essa pessoa, e muitas outras estão aí, né? Você vê, no Brasil é só 1% da população que fala inglês fluentemente. 1%. Então, se você quiser um emprego, se for o inglês ali, você já está barrando 99%, meu amigo. Então, eu não estou nem falando nesse ponto, estou falando para você poder se expressar num mundo global hoje, que é a internet, que você pode estar fazendo uma entrevista internacional, pelo menos na minha área aqui, ou em outras áreas. Minha área é tecnológica, mas em outras áreas também você pode buscar muitas coisas hoje na internet. Então, essa é a primeira dica, que conversação, muita conversação. Eu acho que quando você propõe, como fiz lá no Free Mandela, essa como é que se chama essa forma de... Aula de conversação, como se fosse uma mentoria. Mas foi gratuito. Como é que era o nome lá? Você fez uma... Eu perdi a palavra aqui, nem até em português. Eu não sei inglês, por isso que eu estou com problema em português. Filantropia, sei lá, eu esqueci o nome agora. Era voluntário. Voluntário, exatamente. Porque em inglês eu sabia, né? Como é que é voluntário em inglês? Como é que é? I was volunteering. Então, isso eu já sabia. Português é que ficou um pouco difícil para traduzir simultâneo. Mas esse seria isso, a conversação. E a segunda coisa, cara, se você puder botar o seu filho, a sua filha, desde cedo no inglês, ou numa língua, principalmente o inglês, né? Eu aconselho, que está aí, ó. Pode ser que você não seja essa pessoa que tenha a chance de entrar 100% a segunda linguagem. Mas, cara, já é alguma coisa, sabe? Muita coisa. É o que eu estou falando, se 1% no Brasil fala inglês fluente, imagino que se você 0,01% você falar alguma coisa, você já está ganhando muita coisa aí, né? Então, é isso que eu vou falar nas considerações finais. Eu que tenho que agradecer, né? E estou aí
à disposição. Da próxima que precisar, estaremos aí de pé e à ordem. Muito obrigada, com certeza será chamado novamente. Eu só vou fazer um adendo antes de a gente fechar de verdade sobre a questão da fluência que você falou. Como eu venho também da linguística, né? Eu venho da faculdade com uma ideia de linguística também, não um aprendizado completamente gramática, né? É uma coisa mais linguística. Eu chego até a questionar de uma forma disruptiva o que é fluência. Porque se a partir do momento que você consegue se comunicar independente da sua pronúncia, você conseguiu passar a mensagem e você conseguiu passar essa mensagem exatamente do jeito que você queria, com a intenção que você queria, isso não poderia ser chamado de uma fluência se você tem a habilidade de se comunicar, independente de qual palavra que não está bonitinha no dicionário ali ou não está bonitinha na gramática. Isso também não seria uma... Se você está confortável para passar a sua mensagem, isso não seria um certo tipo de fluência também? Uma pergunta aí para deixar para a sociedade causar uma polêmica. Eu vivi isso, você viu nos 30 lá, foi fluência. É falta de influência também, né? Porque comigo era mais fácil. Mas muito obrigada, esse bloco ficou muito mais rico com a sua história. É isso, e seguimos para o próximo. Beleza. Obrigada. Agora a gente vai para um momento bem especial da nossa aula. Um desafio. Quero ver quem vai ficar até o final. Vamos assistir um vídeo em inglês, totalmente em inglês, sem legenda. Mas olha só, o objetivo aqui não é te deixar louco. E nem que você entenda tudo que está sendo dito, ok? A ideia é você começar a se acostumar com o ritmo de fala, se colocar numa realidade completamente em inglês. Se você não tivesse ajuda nenhuma. Se acostumar com os sons, com o jeito, como as palavras aparecem naturalmente numa conversa. Então é um vídeo que dá um gostinho de vida real. E o que você precisa fazer é muito simples. Presta atenção no que te chama atenção, né? Fica bem atento ao que soa diferente, o que você entende, o que você não entende com as palavras, mas entende pelo contexto. Tente lembrar de uma palavra, uma expressão, uma situação, ou algo que tenha feito sentido para você. Às vezes, a gente entende o contexto sem entender todas as palavras. E isso é super válido, é parte do processo. Se você parar para pensar, quando a gente era criança, a gente aprendia palavras vivendo as situações. A gente ouvia, observava, tentava, imitava. E só bem depois que a gente foi para a escola aprender gramática, os nomes, as regras. Então, a proposta aqui é essa. Vamos voltar à mentalidade de aprendiz. Um passo de cada vez, sem pressão. Se você quiser, pode anotar algo no papel ou assistir o vídeo mais de uma vez depois. Pode, porque cada palavra nova, né, que cada vez que você assiste, mais coisa você vai fazer sentido para você. Então, logo depois do vídeo, a gente volta aqui para refletir sobre o que aconteceu juntos, né? Lembrando que lá no Former você também pode falar um pouquinho. Então, vamos assistir o vídeo? The lamp wasn't there before. The lamp, bro, that's the one. And they changed the paint still. Have you two been in here before? What is the purpose of your visit to Marrakesh? Basically, one of our boys is getting married and we're going to Marrakesh to do his stag do, but obviously we keep it halal. Hashtag halal, bro. Can you both please remove your shoes? Already done it. Not just shoes, bro. Come on, come on. It's not just that, is it? Laptops, belts, phones. Oh, chewing gum. Oh, yeah, of course, chewing gum, bro. Have you ever had any trouble with the police? Not really buying it, bruv. What's your name? Toby. Toby, do me a favour, yeah? When you say that, just say it with a bit more aggression so we get a little bit scared, you know what I mean? Yeah, like with good posture and that. Have you ever had any trouble with the police? Yes, like that. Like, do you have suspicious items in your bag? Do you have any links with terrorism? Do you know how to make a bomb? Do you know ISIS? Bruv, to save you some time, I got a PDF copy with all the answers on my phone. I can just send it to you right now if you want. Or I got a printed copy. Which one do you want? I don't know. Take both, bro. Take both. Come on. Here you go, bro. Take both. it, take it. He's a smart guy. Good, man. He's He's a good. nice He'll guy. go far. He'll go He's far. good. Right. I mean, this all checks out. You're free to go. Hey. Oh, I do apologise though, but you have actually missed your 2 o'clock flight. Ah, Toby, why are you apologising to us for, man? Our flight is at 2 o'clock tomorrow, not today, silly. Tomorrow? Why did you check in for your flight 24 hours early? Bruv, come on, mate. Come on, bro. Obs. See this? Bruv. Obviously. Yeah? Not a tan, my friend. Nice one. We'll send in the next Brown Boys, yeah? Yeah, please do.
I mean, if you want to. I didn't say brown. He said it. Te peguei, né? Eu falei que não ia ter legenda, mas não ia ter legenda em português. Teve legenda em inglês para dar um quebra. Deixar uma coisinha mais tranquila, não é mesmo? Mas então, agora que você já viu o vídeo, se você quiser, você pode rever esse vídeo, né? Eu vou deixar o link na descrição e também você pode voltar, né? Um pouquinho aí o nosso vídeo aqui da aula para poder rever. Agora que a gente já passou por essa parte, como eu disse, eu não queria que você entendesse tudo que estava acontecendo, e nem todas as palavras. Eu queria que você entendesse o contexto, então prestasse atenção no ambiente que eles estavam, quem era que estava falando, quem era a pessoa ali de autoridade, quem não era, se as pessoas estavam preparadas para as perguntas que iam ser feitas ou não. A ideia era entender o contexto, ou seja, se inserir numa realidade que não é a sua, né? Com um nível de dificuldade alto, ou seja, muito alto até para alguns, né? Te jogaram no meio de uma sala e tá todo mundo falando inglês. Como é que você resolve a situação? A ideia era essa, era o baque, né? Agora que você já sabe o que é o mais difícil, vamos aos pouquinhos, né? Caminhando por aí. Então, nessa parte da aula, é mais para você tentar interpretar tudo que você viu, né? E quantas vezes você vê o vídeo, você pode refazer essas respostas, refazer essas perguntas para você mesmo, né? E responder para poder você ver o quanto mais você está pegando aos pouquinhos. Então, no formulário você tem exatamente a possibilidade de escolher uma das perguntas e o exemplo de como você responderia a elas. Então, você tem what is this video about? Né? What's happening in this situation? Why is the name of the video randomly selected? What is BBC trying to expose? Are the guys comfortable with that situation? Why? Então, obviamente, a gente tem um vídeo ali onde a gente está no aeroporto e eles estão fazendo um check-in, que é de acordo com a nossa lição ali no início, né? Mas tem alguma coisa estranha. Por que isso parece tão natural? Você vê que o policial, ele tá ali todo, né? Eu sei exatamente o que eu vou fazer e eu vou pegar vocês de surpresa, mas os caras estão ali tranquilões, assim, não, cara, way ahead of you, honey. Like, eu tenho vários passos à frente de você, porque eu já sei o que você vai me pedir, eu já sei porque você vai me confrontar. Então, esse vídeo ele é uma crítica gigante, né? A que tipo de pessoas são chamadas para fazer um certo interrogatório na hora que você faz um check-in, né? Por que eles estão sendo chamados para fazer um check-in? Por que eles sabem que eles vão ser chamados? Porque eles já sabem exatamente o que eles têm que entregar, né? A gente vê muitas séries nos Estados Unidos, americanas, né, e britânicas também, mas americanas, assim, como Grey's Anatomy, que chega a um ponto onde você tem pessoas negras onde tem que ensinar seu filho as respostas certas que precisam ser colocadas diante de ser encarado ou questionado por um oficial, porque senão ele pode ser entendido errado ou pode cair numa armadilha, né, e você tem o outro lado da moeda também. Como é que isso funciona? Você tem na série, por exemplo, nossa, esqueci o nome agora da série. Você tem na série The Rookie, onde você mostra o lado dos policiais e você mostra que existem vários tipos de policial ali e várias mentalidades e várias coisas que tentam ser corrigidas e outras não. Então, assim, o vídeo ele é uma grande crítica, né? Randomly, ali, quando alguma coisa é random, isso significa que se chama de forma aleatória. Então, por que o nome do vídeo é randomly selected se ele tá tentando se a BBC está tentando fazer uma crítica tão clara sobre o que está acontecendo ali, que eles não foram aleatoriamente escolhidos, eles sabiam exatamente qual a resposta que eles tinham que dar, então eles não foram exatamente aleatoriamente escolhidos, não foi random, né? Foram escolhidos, tanto que no final tem a jogadinha de I'll call the next brown boys, e ele fala, não fui eu que falei, foram eles. Mas, então, existe uma crítica muito grande por trás desse vídeo da BBC. E a ideia é exatamente essa, você conseguir entender a crítica sem necessariamente entender com todos os detalhes das palavras e frases que estão acontecendo ali, né? Então, eu convido vocês a responder o formulário e escolhendo alguma dessas perguntas, e também, se quiser escolher mais de uma, não tem problema, quiser falar aqui no comentário, opinião, enfim, né, dentro do respeito e da politeness of talking to people around the world. Mas, enfim, esse foi o vídeo, foi um gostinho do que é ser jogado numa realidade em inglês, né, sem muita explicação, e a ideia principal aqui é você conseguir andar com as próprias pernas. Tô na dificuldade absurda, o que eu faço?
né? O que eu consigo entender? Não tem ninguém me entregando aqui no feed, não, eu tô falando sobre isso, não tem ninguém explicando, não tem legenda na vida real, né? Como é que eu resolvo aqui? Como é que eu entendo o que está acontecendo? Então, esse foi o nosso listening. Se prepara, porque até agora foi só um warm-up, só para esquentar os tambores. A partir de agora, a gente vai entrar numa situação real, a partir do nosso reading com intenção. Primeiro, eu vou te apresentar algumas informações importantes sobre a situação, para você entrar no clima, entender o contexto, ativar o seu vocabulário. Depois, nós vamos ler esses trechos juntos, em voz alta, se puder, e com atenção total. Enquanto a gente lê, anota algumas palavras ou expressões que você não conhece, porque lá no formulário eu te pergunto isso também, e aí depois eu posso te responder. Isso vai te ajudar a expandir seu vocabulário de forma muito mais natural. E lembra, você pode sempre mandar uma dúvida ou uma resposta pelo link do formulário que está aqui na descrição ou no QR Code. Assim, eu consigo te responder de uma forma mais personalizada, né? Depois colocar um vídeo com as suas dúvidas ou explicando mais a fundo a palavra que você não entendeu. E aí você pode comparar a sua resposta e a explicação que eu vou trazer mais para frente. Então, respira fundo, se concentra e boa leitura. Então, vamos lá. At the airport. Keep this in mind. Então, tenta guardar essas informações antes da gente começar a ver o texto de forma real, né? Algumas informações importantes que eu trouxe aqui são: Sam is about to take her first international trip. Ou seja, a gente vai falar de uma história que ela está no airport. Sam é uma personagem que está na sua primeira experiência de viagem internacional. Jack is her travel agent, the one who got her a great deal with the tickets. Ou seja, Jack é quem está organizando a parada toda. Ele é o agent, travel agent, e é o que conseguiu uma passagem ali mais barata ou alguma coisa mais interessante para ela para realizar essa primeira viagem internacional. Sam is concerned about taking her car and her cat for a 6-month vacation. Então, aqui a gente consegue entender que a viagem dela não vai ser muito curta, né? É uma viagem internacional, mas não é uma viagem de uma semana, é uma viagem de 6-month vacation, ou seja, é uma viagem que vai durar 6 meses, né? E aí, o que ela vai fazer com o carro dela ou com o gato dela? É uma coisa que ela tá pensando aí por aí. Jack is helping her choose her traveling destination. Então, ela sabe que ela quer ir. Para onde aí já é outra história. Ela quer ir para onde é para ir, né? Então vamos ver como essa história se desenrola aí. Hi, I'm Sam. Welcome to the TRIP Travel Agency. How can I help you today? I'm looking for a 6-month package. I'd like to spend some time in the US and then take a tour around Europe. All right. When would you like to depart for the US? I'd like to be next week. Is that possible? Of course, there's a direct flight to the US scheduled to take off on Sunday at 3:30 p.m. Once you get there, you can spend 4 weeks in New York and go sightseeing. Take the subway to explore the city better. Then we can book a connecting flight to London with a short layover in Paris. It's not the fastest route, but it's a great way to see another city along the way. Sounds perfect. O que a gente vai fazer aqui agora não é traduzir cada palavra que a gente viu nesse texto. A gente vai tentar entender o contexto por trás dessa história. Porque o objetivo aqui é você entender o que a informação, qual é a informação que é passada, e não simplesmente o que uma palavra significa. Até porque, se aprender alguma língua fosse só aprender o que a palavra significa, é só pegar um dicionário e você aprenderia tudo, né? Mas não, a gente tem contexto, a gente tem cultura. Então, a gente vai entender um pouquinho de uma forma diferente, vai trabalhar um pouquinho de uma forma diferente esse texto. Vamos lá. Nesse diálogo, a gente tem uma conversa entre Sam, que é um cliente, né, e Jack, que trabalha numa agência de viagens chamada TRIP Travel Agency. Sam chega e diz que está procurando um pacote de viagens ali, né, com um período ali de 6-month package. Ou seja, um período específico, e está procurando um pacote de viagem. Lembra que eu disse a informação que ela queria fazer sua primeira viagem internacional? Então, ela quer passar um tempo ali nos Estados Unidos e depois fazer um tour ali pela Europa. Mas ela está com um horário apertado, ela não chega assim e fala assim, tá bom, eu tenho bastante tempo para planejar essa viagem, né? Eu tenho aqui um mês para planejar essa viagem. Não, eu só quero fazer semana que vem, porque eu sou ansiosa e eu quero, ponto final, acabou. Dá para ser? É possível. É possível. Aí o Jack, claro, ele quer vender o seu pacote de viagens, né? Então ele diz que sim.
né? E oferece um esquema um pouquinho diferente para ela, mas que talvez seja mais proveitoso se ela quer realmente conhecer, né, vários lugares e aproveitar essa viagem. Então, o que ele diz? Que ele consegue fazer o que ele quer, né? Mas ele tem um horário meio esquisito ali, né? A primeira viagem ela vai ter que ser ali no Sunday, 3:30 p.m., né? É o que você quer. Você quer para semana que vem, querida? Beleza, mas aí você vai ter que aceitar os termos e condições necessários para que isso aconteça. Ele ainda dá uma dica especial. Como ele quer que ela viaje ali e curta o máximo da viagem dela, provavelmente ali antes eles tiveram uma conversa, ela explicou qual era a intenção, aquela coisa toda de vendedor. E aí ele sugere que ela faça o quê? Ela chegue em Nova York, né? Aproveite ali o subway, os pontos turísticos para poder, né, go sightseeing, tudo isso, né, como parte da experiência, e depois o plano continua. De Nova York, Sam pega um voo direto para Londres, né, e aí aproveita e faz uma escalinha rápida ali, né, em Paris, para poder conhecer uma cidade a mais. Ele afirma, olha só, não é a rota que normalmente se faz e não é a rota mais rápida. Mas já que você quer curtir tanto o caminho, já que você quer entender o que está acontecendo ali, conhecer os lugares, por que não? Né? Você não está com problema de tempo, você tem 6 meses aí para conhecer todo mundo. Então, por que você não vai lá e conhece um pouquinho também de Paris? No final, a Sam, claro que adora a ideia, porque ela quer conhecer mais do lugar. Então, tudo parece se encaixar de uma forma perfeita, né? A gente tem um diálogo bem realista que mostra como falar sobre planos de viagem de uma forma simples, né? Claro que cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, mas é como usar o futuro de uma forma natural, né? Como montar frases simples com vocabulários relacionados ao turismo, aeroporto, transporte, tudo isso com expressões que a gente pode usar na prática, né? Seja para viajar, para treinar, conversação, para entender filmes, né? Séries com esse tema. Então, a gente tem expressões muito legais aí. A gente tem go sightseeing, que é quando a gente vai para poder ver esses pontos turísticos maneiros, tira foto e tudo mais. A gente tem a questão do connecting flight, do direct flight, do layover in Paris, ou seja, short layover, ou seja, você vai de New York, você vai direto para Londres, mas você vai ter que ter uma paradinha ali em Paris, já que você quer ter mais dessa experiência. Então, agora eu quero que você pegue essas palavras, se quiser pausar o vídeo, ver de novo, escutar esta apresentação de novo, esse vídeo vai ficar gravado, então fica à vontade, mas tem também uma atividade lá no Forms que você pode selecionar as palavras que você quer entender melhor, né, para depois eu te responder com mais cuidado. Então, esse texto também está escrito lá no form e você pode copiar ali as palavras que você não entendeu ou gostaria de entender melhor para eu poder voltar e explicar para você. Tudo bem? Então, seguimos. Agora sim, agora eu quero saber de você. Também tem essas perguntas no form, né? Além das palavras que você pode selecionar, você também vai encontrar algumas perguntas que você vai poder escolher uma ou duas ali no máximo para poder responder da sua forma. Se o seu inglês já estiver um pouco mais avançado, fica à vontade para escrever da forma que você quiser. Se o seu inglês ainda for básico, beleza. Se você entendeu a pergunta, mas mesmo assim quer participar e não tem ainda inglês para poder falar, beleza, responde em português. O importante é você participar. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, 5 perguntas interessantes ali. What is happening in the story? Então, né, o que está acontecendo nessa história? Eu expliquei ali, mas o que você acha que está acontecendo na história? Você concorda com tudo que eu falei ou não? Você entendeu as coisas de uma forma diferente, né? O que está acontecendo nessa história? Com as suas palavras, tenta me explicar aí o que está acontecendo. Preferencialmente em inglês, mas se quiser dar uma misturada, o caminho é teu. A gente está aqui para poder utilizar tudo que você tem, independente do seu nível. Então, a segunda pergunta seria: What does Sam want to do for the next 6 months? Né? Então, qual que é o planejamento dela para os próximos meses, para esses próximos meses específicos, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai visitar a mãe dela? Ela vai, sei lá, o que ela vai fazer, né? Where does she want to go? Quais são os locais que ela prefere ir? O que ela quer fazer, né? Primeiro, o que ela quer fazer e depois quais são os locais que ela quer ir. What's her traveling route? Então, o que vai acontecer nessa rota? Como essa rota de viagem ela vai acontecer? Is she traveling by car? Né? Você acha que essa
pelo texto ali, você acha que ela está viajando ali de carro, de avião, de ônibus, de como é que ela está viajando? A ideia é, como eu disse, se você não souber inglês zero, beleza, responde do jeito que você conseguir. Né? Agora, se você já tem algum conhecimento de inglês, de básico, intermediário, enfim, fica à vontade para responder utilizando maior parte de inglês que você puder. A ideia aqui é você conseguir se expressar. Então, não pensa usar, eu preciso usar a gramática certinho, eu preciso escrever certinho no momento. Não, deixa que isso depois a gente analisa com calma, depois a gente corrige, depois a gente vê com calma. Primeiro, eu preciso que você tente preparar esse gatilho dentro de você de conseguir responder. A importância que vai ser qual é a mensagem que você vai passar. O que você vai conseguir passar como mensagem, e não se ela está gramaticalmente certa. Primeiramente, a gente tem aquela filosofia que eu falei, mentalidade de aprendiz. Então, primeiro você joga. A criança, ela aprende muito rápido por causa disso. Primeiro você joga a informação. Saiu desse jeito. Tá, beleza, pelo menos saiu. Agora vamos devagarzinho tentar construir, consertando o que foi, o que saiu, né? O que isso aqui, como isso aqui seria de uma forma, vamos dizer, gramaticalmente correta, ou de uma forma mais fácil de ser entendida, mas primeiro eu quero entender como você responderia alguma dessas perguntas lá no form, né? Tentando passar a informação com o inglês que você tem, né? Não existe... nesse momento eu não estou pensando entre certo e errado, eu estou pensando sobre o que você consegue produzir. Certo e errado a gente vê depois. Até porque isso é um termo bem vago quando você estuda ali na área de linguística. E por último, mas não menos importante, temos mais algumas perguntas, mas agora é sobre você. Então, agora que a gente já viu a experiência de uma pessoa de fora, né? A maior parte dessa experiência foi contada em português, né? Mas no contexto da realidade, a dificuldade de usar o inglês na vida real, com pouco conhecimento, né? Agora que a gente já passou por uma situação ali controlada, real, mas controlada, de uma travel agency, de flight e tudo mais, e já respondeu, já viu o contexto, já passou por isso tudo, eu quero que você traga isso para a sua realidade. Eu quero que você entenda, escolha uma dessas perguntas e tente respondê-las da melhor forma possível. Ai, Ale, eu não sei, porque eu não sei se eu vou conseguir responder, porque eu vou pegar e simplesmente escrever, e eu não sei. Tá bom, você tem uma internet toda para te ajudar, querido. Né? A gente fica assim, isso aqui não é uma prova, gente. Eu não tô aqui fazendo uma prova com vocês. Então, quando a gente estuda, né, o que a gente faz? A gente procura em livros, a gente procura em dicionário, a gente procura, né, em como escrever aquilo melhor. Então, se você acha que você tem conteúdo suficiente para falar, não, eu quero tentar escrever isso aqui, beleza. Agora, o ato de você ir buscar a informação, de você pesquisar como se escreve alguma coisa, pesquisar como se fala alguma coisa, isso ajuda no aprendizado também. Então, se eu chegar aqui e pergunto, what was your longest national trip? Cara, eu quero contar qual foi a minha viagem mais longa nacional, mas existem muitos gaps, eu não sei como colocar isso em inglês. Beleza, escreve o básico ou vai perguntando, pô, eu sei escrever essa frase, mas eu não sei como se fala essa palavra específica. Beleza, procura no dicionário. Ninguém vai te matar porque você está buscando informação, gente. Né? Pelo amor de Deus, ninguém vai destruir e falar que você fala mal inglês porque você está procurando uma informação. Só precisa realmente ter o esforço. A linha tênue entre eu estou copiando e eu estou criando uma realidade onde eu sei inglês é você saber o porquê que você está fazendo as coisas e você tem um esforço. O esforço de você ir buscar a informação, ele é muito importante também. Né? O esforço de você pedir ajuda, de você ter uma correção, ele é importante. Então, nesse momento, eu quero que você responda sobre você. Então, se eu te pergunto, what was your dream trip? Ai, gente, eu queria ir para Disney. Meu sonho é ir para Disney. Meu sonho é ir para o Havaí. Beleza, tenta escrever isso em inglês. Pô, tem muitos gaps, eu não sei como é que eu vou escrever isso. Tá bom, pede ajuda ao GPT, pede ajuda a mim, né? Pede ajuda a alguém, mas escreve isso de uma forma que seja tranquilo. Ale, beleza, então eu vou jogar essa pergunta no GPT, falar que eu quero ir para o Havaí, ele vai me dar a resposta. Vai funcionar? Não. Porque aí você está simplesmente copiando, né? A ideia aqui ela é diferente. A ideia é, eu já tenho um texto e eu quero trabalhar em cima dele. Então, olha só, como é que eu faço para falar que eu quero ir para o Havaí em inglês? Né? Como é que eu faço para falar que eu quero alguma coisa em inglês? Né? Então, você constrói do jeito que você consegue, sem ser um copy-cola,
E aí depois a gente corrige, aí depois a gente dá dica, né, faz a mentoria, e aí a gente faz o que chega à conclusão ali de uma forma, onde é que você vai usar isso? Você vai escrever isso para uma entrevista de trabalho? Você vai escrever isso para falar com um colega? Ou você do nada encontrou alguém na rua e quer falar que sua viagem dos sonhos é ir para Havaí? Né? Ou você está dando uma entrevista? Aí sim a gente tem que colocar em situações e lugares diferentes. Mas a realidade é, se exigiu algum esforço real para você fazer aquilo ali, então é um progresso, né? Isso só não pode virar uma muleta, tipo, não, eu só vou conseguir escrever se eu usar o GPT ou se eu usar... Aí não, aí você já perdeu o controle do que é você usar uma ferramenta e do que é você usar um instrumento de copy-cola ali. Então a realidade é essa, o formulário você tem essas últimas perguntas aí, onde você pode escolher uma delas e responder com a sua experiência, né? Eu não quero uma experiência falsa, não quero uma experiência da história, eu quero uma experiência sua, né? Porque é importante você fazer essa conexão com a sua vida real. E assim a gente chega ao fim da nossa aula de hoje aqui no Talk It Up Central Park. Se você ficou até aqui, parabéns! Não só por acompanhar, mas por se permitir viver esse momento de aprendizado com leveza, curiosidade e presença. Cada palavra, cada repetição, cada tentativa de entender, de se expressar, tudo isso é construção real de fluência e de aprendizado. Lembre-se que o mais importante não é falar perfeito, é se colocar no processo e dar um passo de cada vez com intenção. Se você ainda não finalizou o formulário, aproveita esse momento para revisar suas respostas, mandar suas dúvidas e compartilhar seu feedback lá no final. Isso me ajuda demais a melhorar e continuar criando as aulas do seu jeito. E se essa aula te inspirou de alguma forma, compartilha com alguém que também está nessa jornada de aprender inglês com sentido. Essa aula vai ficar aqui gravada e guardadinha em uma playlist do nosso canal. Quer continuar com a gente nas próximas aulas e descobrir tudo que o Talk It Up tem a oferecer? Os links estão na descrição. Eu sou a Alessandra Dias e foi uma alegria enorme estar com vocês aqui hoje e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, continua praticando, refletindo, é claro. Talk It Up!